Olhar um pouquinho, diminuir esse barulho interno, para perceber esse ambiente. Perceber essa música que toca baixo e que a gente consiga se sintonizar com ela. E dessa maneira buscar a quietude. A quietude do externo, para que o interno possa se harmonizar com essa atmosfera aqui. E juntos, em sintonia com essa espiritualidade, encontrar o nosso lugar que escolhemos estar aqui hoje. Um lugar de cuidado, de acolhimento e de carinho por essa equipe. E dessa maneira agradecemos aos mentores dessa casa, a essa equipe espiritual e ao nosso Mestre Jesus, por nos dar a oportunidade de nos cuidar mais um pouco, buscando o conhecimento como uma ferramenta possível para o nosso dia a dia. E dessa maneira, também colocamos o nosso olhar de gratidão ao nosso querido Rafa, que estará aqui conosco hoje, dividindo suas reflexões, para que possamos conhecer um pouco mais e, quem sabe, nos conhecer um pouco mais. Que a tua paz, que teu amor, Mestre amado, permaneça aqui e também alcance outros corações que por motivo não estarão aqui conosco hoje, mas que igualmente poderão ser beneficiados. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom dia, gente. Casa cheia, coração quente, né? Quero aqui externar meu bom dia tanto a todos que estão aqui, como aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Estou vendo que está chegando uma galera e põe cadeira. Eu gosto do movimento dessa casa por conta disso. Então, enquanto todos se acomodam, hoje nós vamos falar bem-aventurados os aflitos? Não pode ser isso, meu Deus do céu. Você mudou até o palestrante. Como é que é isso tão rápido, né? Era o Rafa, já não é mais. Adoro isso. Inteligência artificial. Então, o nosso tema hoje, eu vou pedir às pessoas se acomodarem. E o tema que nós vamos falar hoje, o Walter, amigo Walter, olha aqui. Eu estou com bem-aventurados aflitos. Agora ficou mais fácil. Então, agora nós vamos falar Evangelho no Lar, medicamento divino. Essa palestra é imperdível, porque eu tenho certeza que aqui vai vir receitinha de bolo espiritual. Né, Rafa? Venha. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de preparar alguma coisa que me motiva, né? Espalhar, principalmente em nome de Jesus, e principalmente por esse tema, Evangelho no Lar, ser um tema que é crucial, é essencial na vida de todas as pessoas, espíritas ou não, né? Jesus é o remédio para todas as coisas, todas as dificuldades. E essa palestra,
eu já estava há um tempo sentindo essa necessidade de criar um material com esse conteúdo, e falei com a Marisa: Marisa, a gente precisa disseminar mais a ideia do evangelho no lar, principalmente porque muita gente, às vezes, nem tem ideia do que seja e de como realizar, né? Então, em fevereiro desse ano, eu fiz essa palestra pela primeira vez, talvez alguém aqui já até estivesse presente, e eu falei com a Má que 2 vezes por ano era necessário a gente falar sobre isso, pelo menos uma vez a cada semestre, para reforçar quem já tivesse assistido, né, e talvez estimular a quem ainda não implementou esse hábito saudável e realmente divino, que só cabe a nós decidir e iniciar e colher os frutos e ver a consequência benéfica de tudo isso na vida de todos nós, tá bom? Então eu chamei de Evangelho no Lar, medicamento divino, né? E o nosso objetivo aqui hoje vai passar por definir o que é Evangelho no Lar, apresentar algumas particularidades, questões relacionadas ao Evangelho no Lar e principalmente os benefícios da sua prática. E aí fazer uma breve conclusão. Eu inicio, então, a nossa reflexão de hoje com uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde Jesus disse: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o Evangelho no Lar é uma das formas mais simples e mais objetivas de colocarmos o nosso tesouro onde ele precisa ser colocado. Colocar o nosso tesouro, né, referente a Jesus e ao reino de Deus, como Jesus nos ensinou, nas questões do espírito. E tentar, ainda é difícil para todos nós, tentar nos desvencilharmos um pouco mais a cada dia das questões materiais. Por quê? A correria do dia a dia, e tem uma coisa interessante, né? Quem veio do Brasil e já tinha uma vida corrida no Brasil, chegou nos Estados Unidos e descobriu que tem jeito de ser mais corrido, né? Ah, você vai fazer o que nos Estados Unidos? Ah, eu vou para lá viver tranquilo. Há muita tranquilidade em vários aspectos, mas a correria do dia a dia não é uma delas. Então nós acabamos nos deixando levar e deixamos as rédeas da nossa vida serem, né, correrem frouxas. E aí a primeira reflexão que eu convido todos a fazerem é a seguinte: quanto tempo nós temos nos dedicado diariamente ou semanalmente às coisas que nós julgamos importantes, valiosas e como prioridade em nossas vidas? Porque eu tenho certeza que todos nós temos prioridades. O grande ponto é se as nossas prioridades são aquelas que vão nos trazer mais benefícios, né? Ou se nós estamos sabendo equilibrar as nossas prioridades de uma forma que os recursos materiais tenham a sua importância, mas também não esqueçamos dos recursos do espírito, que são os recursos que nós vamos levar conosco quando nós desencarnarmos. E além disso, muitas vezes nós nos esquecemos que nós somos a referência. Nós todos somos referências para muitas pessoas, né? Quer seja nossos filhos dentro de casa, quer seja pessoas já mais amadurecidas, que talvez tenham tido
outros caminhos na vida mais difíceis e que nós podemos beneficiar ou influenciar de uma forma positiva. E se somos essa referência, nós temos que tentar ser a melhor referência possível, né? E quando eu estou ali dentro da minha casa, me esquecendo da minha família, me esquecendo de cuidar das minhas crianças, ou cuidar do meu corpo, ou cuidar da minha saúde, ou dormir bem, ou etc, e etc, muitas vezes as minhas crianças estão vendo coisas ali que elas vão adotar como prioridades. E, às vezes, tirar essas prioridades mais adiante vai ser um trabalho tão difícil, né, e, às vezes, doloroso, né, para todos os envolvidos. Então, quando eu pergunto quanto tempo estamos nos dedicando diariamente ou semanalmente às questões que são prioritárias para nós podemos lembrar que, ao levantarmos, em pouquíssimos minutos, poucos instantes, você pode fazer uma oração de agradecimento a Deus. Eu não sei orar. É possível, desde que você entenda que orar não é repetir palavras. Você pode orar, conversar com Deus e se declarar para Ele diante de um agradecimento ou de uma necessidade e fazer um pedido. Antes de se deitar, agradecer pelo dia e pela noite de sono que você vai ter, onde, inclusive, o seu espírito vai vagar muitas vezes por diversos lugares e você quer que sejam os melhores lugares possíveis, acompanhado das melhores companhias possíveis, né? Mas se eu trouxer para um plano de razão real, eu vou dizer para vocês que numa semana nós temos 168 horas. E um evangelho no lar você pode fazer com 15, 30, 40 minutos por semana. Então, a partir de agora, todos estão proibidos de usar a desculpa de que não tem tempo. Porque você tem tempo para muitas outras coisas durante a semana, né? Então, a justificativa de que, não posso orar, não tem tempo. Não posso fazer evangelho no lar, não tem tempo. Poxa, sejamos honestos conosco mesmos, né? Então, quanto tempo, a reflexão prossegue, quanto tempo nós temos nos dedicado ao Cristo e às questões do Espírito, que foi isso que ele nos ensinou, né? Acumular e ajuntar tesouros no céu, né? Nós temos a parábola do tesouro escondido, que nos traz ensinamentos profundos, né? Nós temos a passagem que eu utilizei para abrir hoje a palestra, né? Nos lembrando que aonde você juntar o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, está tudo interligado, uma coisa é praticamente consequência da outra, tá? E nós devemos nos lembrar que a própria espiritualidade, no livro dos Espíritos, na questão 625, ao serem perguntados por Kardec qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, os espíritos responderam simplesmente Jesus. Jesus. Então, quem decide por livre e espontânea vontade e consciência, né, que quer seguir os ensinamentos de Jesus, certamente vai colher bons frutos. Ao contrário daquele que até considera e conhece Jesus, mas não faz um esforço mínimo para trazê-lo para dentro da sua casa. Em que momento? Na hora do evangelho, no lar, né? Vai passar por estradas mais tortuosas, percalços mais complicados e obstáculos mais difíceis. E está tudo bem, né? Eu não estou aqui, nenhum de nós está aqui para obrigar ninguém a fazer diferente, né? Nós só estamos chegando a uma conclusão lógica de que, se a lei e se os caminhos da lei são percorridos de forma mais retas possíveis, mais fácil de nós caminharmos e de chegarmos mais rápido ao objetivo. Não é verdade?
Então Jesus foi a resposta, e ele é o modelo e o guia. No livro Evangelho em Casa, do Chico, tá? Nós temos, logo na apresentação, na abertura do livro, né, a seguinte mensagem de Emmanuel: praticas cultos diversos em casa, de maneira imperceptível. O culto da limpeza, o culto do pão, o culto do carinho, o culto da segurança, o culto do bem-estar. A higiene externa, entretanto, pode não incluir a pureza dos pensamentos. Estômago farto nem sempre é conforto do espírito. Carinho, em muitas circunstâncias, exprime apego sem ser amor. Segurança financeira não é fortaleza intrínseca. Bem-estar, muita vez, é provisória ilusão. Se abraçares realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do Evangelho te ensinará a valorizar todos eles, porquanto com o Cristo a limpeza começa na consciência, o pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo, a segurança é harmonia moral, o carinho é entendimento fraterno e o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Então, observem que tudo que foi lido aqui faz um sentido enorme e não te afasta da sua realidade, né? Mas nos desperta para que a forma como estamos lidando hoje com os nossos cultos no lar, né, podem se expandir e podem ser aproveitadas de uma forma muito mais benéfica para si mesmo e para todos ao seu redor. E nós vamos ver isso, porque pode não se acreditar, mas o culto no lar que você faz no seu lar irradia boas energias para os seus vizinhos. E aí existem relatos de vizinhos que não se bicavam, nem se cruzavam, e que daí a um tempo, depois do culto no lar ser implementado, começam a se aproximar, começam a se relacionar, e a paz, a harmonia geral começa a prevalecer, né? Então esse é um dos vários exemplos. Então a primeira pergunta é: o que é o culto no lar? O culto cristão no lar, também conhecido como evangelho no lar, é uma prática devocional espírita que visa reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando paz, elevação espiritual e harmonização no lar. Não é exclusivo do espiritismo, tá, gente? Chama-se evangelho no lar pelos espíritas, mas se chama culto, prece, qualquer outra coisa que você queira chamar, com a finalidade de reunir, orar juntos, fazer o estudo de uma passagem das Escrituras e comentar de uma forma proveitosa para as pessoas que estão envolvidas ali. Que seja pedir por pessoas que não estejam ali, que estejam passando por momentos difíceis, né? Então, no momento do evangelho, inúmeras possibilidades incríveis estão disponíveis, né? É muito amplo o alcance e o benefício. E ainda respondendo à pergunta, eu costumo dizer que o culto no lar é nada mais, nada menos do que Jesus batendo na sua porta. É Jesus batendo na sua porta, mas ele é tão discreto, tão educado, que ele não entra sem você deixar, sem você convidar. Então, quando você está praticando o evangelho, você está abrindo a porta e dizendo a Jesus: entre e permaneça nessa casa conosco, né? Esse é um trecho até que, na minha oração de encerramento no meu culto, eu sempre utilizo, né? As minhas filhas já vão aprendendo e elas já costumam a repetir, né? Jesus, entra e permanece nesse lar conosco durante essa semana, né?
E aí, antes de irmos ao step by step do culto no lar, né, eu gosto sempre de trazer aqui um contexto mais abrangente, e nesse caso, eu quis trazer um breve histórico, né, sobre a igreja, a formação das igrejas. E no fundo, no final, vocês vão ver que o culto no lar é a sua igreja dentro da sua casa, né? Então, se eu trouxer a origem, a etimologia da palavra igreja, eu vou ver que o significado passa por uma assembleia convocada, uma assembleia de pessoas fiéis a um determinado tema ou um assunto, né? É uma reunião. E, por definição, pode ser a comunidade composta por cristãos que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Então vamos nos lembrar que Jesus, depois, né, que ele subiu aos céus, ele deixou a incumbência aos apóstolos de irem e fundarem as igrejas, né? Então, os apóstolos andavam quilômetros e quilômetros em todas as direções, chegavam nos lugares mais distantes, mais inóspitos, às vezes mais hostis, e começavam a pregar o evangelho. E, naturalmente e lentamente, os adeptos daquelas ideias iam, né, agregando-se em grupos, iam se reunindo e passaram cada vez mais, aumentando o grupo, a se reunirem em locais específicos, que foram se tornando mais tarde as igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Antioquia, a igreja de Tessalônica, né? Igrejas, inclusive, às quais Paulo, nas suas cartas mais tarde, vai escrever cartas, né? Carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, e por aí vai. Então, no sentido figurado, eu ainda posso considerar que é o conjunto dos cristãos católicos, referentes ao catolicismo. E ainda pode ser qualquer grupo de pessoas que tenha mesmas aspirações, mesmas ideias, mesmas doutrinas. João e Pedro rezam na mesma igreja, mas não precisa só ser referente à religião. Você tem igrejas e encontros e assembleias de outras finalidades. Nós podemos nos referir à igreja como sendo a autoridade eclesiástica, o clero, o papa, os bispos, lá no Vaticano, né? E todas as reuniões locais em que você tem uma pessoa incumbida de comandar a questão católica. Ou eu posso chamar de igreja o edifício propriamente dito, o espaço físico, né? Onde se reúnem fiéis para exercer o seu culto. A casa espírita pode ser considerada um tipo de igreja. Não tem problema nenhum por definição. Nós chamamos de casa espírita, centro espírita, né? No final, as consequências e as finalidades são as mesmas. E se eu trouxer nessa origem, lá atrás, nas igrejas primitivas, tudo começou com reuniões familiares. A prática de se reunir em família para orar e estudar as escrituras era comum entre os primeiros cristãos. Já era comum entre os próprios judeus anteriormente. Nada os proibia de reunir, né? O templo era uma espécie de igreja, né? Só não chamava igreja, só não chamavam de igreja. Essa prática era vista como uma forma de fortalecer a fé e a união familiar. Nas catacumbas, durante os períodos de perseguição aos cristãos, quando os imperadores, né, intensificaram a perseguição aos cristãos, as catacumbas serviam como local de refúgio e também para a realização de cultos religiosos. Era uma forma de uma igreja acontecer e se reunir. As famílias se reuniam nesses locais para celebrar a fé e manter viva, principalmente, a chama do cristianismo. Os cristãos estavam ali tentando manter, né,
os ensinamentos do Cristo vivos. E, naturalmente, se não se reunissem para reforçar esses laços com frequência, né, dificultaria muito que o cristianismo se estabelecesse rapidamente da forma que aconteceu. Se eu trouxer para os evangelhos, tá? Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos durante a missão na terra, frequentemente reunia-se com seus discípulos e seguidores para ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Ele os incentivava à oração, ao estudo das Escrituras e à prática do amor ao próximo. Está lá no livro de Mateus, está no livro de Lucas. Eram as primeiras igrejas. E nas casas, as primeiras comunidades cristãs se reuniam nas casas para orar, cantar, ler as Escrituras e compartilhar suas experiências de fé. Quando os apóstolos chegavam aos locais onde iam pregar o evangelho, o que acontecia, e era muito comum, né, que as pessoas queriam acolhê-los e traziam para suas casas. E ali eles falavam, né, das Escrituras, dos ensinamentos de Jesus, e discutiam, né, e discutiam as práticas que Jesus esperava deles. Esses grupamentos iam aumentando. E num determinado momento as casas já não cabiam mais. E ficavam pessoas dentro da casa, como nós vimos em diversas passagens do Evangelho, e pessoas de fora, no telhado, pela janela, tentando ouvir ali o que eles estavam falando, o que Mateus estava falando, o que Lucas falava, o que Pedro falava, ou João, né? Então ali nós já tínhamos as primeiras igrejas. Então, quando os apóstolos saíram para levar o evangelho de Jesus em todas as direções e a todas as pessoas, chegavam nas cidades e pregavam. Os simpatizantes abriam suas casas para oferecer hospitalidade e as pregações, as reuniões e os cultos acabavam acontecendo ali, com as pessoas comuns, interessadas na Boa Nova e no Cristo. Ali já tínhamos a semente das igrejas que foram fundadas, muitas famosas e citadas pelas cartas de Paulo, como eu falei agora há pouco. Então não tem mistério nenhum. O evangelho no lar sempre aconteceu. O que aconteceu é que nos últimos séculos nós nos desvencilhamos do hábito. E o hábito é necessário ser repetido para que ele possa virar hábito. A prática tem que ser repetida para virar hábito, né? Então, nós nos afastamos desse hábito e agora estamos prontos para nos aproximarmos dele novamente. Porque os benefícios sempre existiram, né? Mas tem um porém, um fato muito interessante e que eu não pude deixar de trazer para nós aqui hoje. A Bíblia, né, é um livro importantíssimo, maravilhoso, que inclusive não é porque nos tornamos espíritas tem que ser deixada de lado, tá? Para quem não sabe, eu tenho uma parte dos meus estudos foram na área da teologia. Outra parte dos meus estudos foi na área da biologia. E outra parte dos meus estudos é na parte da doutrina espírita. Então, quando eu combino esses três elementos, as peças se encaixam de uma forma muito clara e muito lógica, né? Então, eu que nasci em família católica e me tornei espírita aos 20 anos de idade, tá? Li a Bíblia durante os meus primeiros 20 anos de vida. Fiz catecismo, ia para a missa, ouvia o padre, né? E não entendia metade das coisas que estavam sendo faladas ali. Ok, natural, compreensível. A linguagem da Bíblia é uma linguagem difícil, é rebuscada. As traduções foram feitas lá de trás do aramaico, do grego, do latim, para diversas línguas e foram passando por, inclusive, erros de tradução. Tá? A gente tem que relembrar isso aqui também. Então a mensagem chegava de uma forma que a gente, por 1.800 anos, achou que entendia.
né? Nós falamos aqui na aula mais cedo e teve gente que até brincou, a Marisa brincou. Acho que nem os padres, às vezes, entendiam o que ele estava falando ali na missa. Alguns eu tenho certeza que não. Mas então, nós temos há 1800 anos a Bíblia. Aí, em 1857, Jesus envia o Consolador prometido através de Allan Kardec e da doutrina dos espíritos. E aí nós temos o Livro dos Espíritos, que é hoje um livro que eu considero de cabeceira, que ali você vai encontrar praticamente resposta para todas as suas perguntas e dificuldades, tá? E depois, alguns anos mais tarde, surge o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma maravilha quando você considera que ele está baseado nas Escrituras e na opinião e no esclarecimento dos espíritos a respeito das passagens. Então, quando eu abro o Evangelho e leio uma passagem ali que 20 anos da minha vida eu não entendia, eu abro, leio e não entendo de novo. Mas quando eu vou lá nas instruções dos espíritos, aí vem Paulo, né? Vem Lamennais e fala assim: olha, naquela passagem Jesus queria dizer isso, isso e isso. E é por isso que o Evangelho é a espinha dorsal do Evangelho no Lar. É um livro que está ali para fundamentar e basear o início da prática. Porque você vai ler passagens difíceis, tem crianças, tem gente de todas as idades, uns que entendem mais ou menos rápido, mas a pergunta vai ser, né? Olha, não entendi. Aí quando chega na instrução dos espíritos, vem um esclarecimento que geralmente se entende. Então nós estamos falando da Bíblia, mais o livro dos espíritos, com a espiritualidade, esclarecendo para nós, depois de 2000 anos, né? Muitos ensinamentos de Jesus que nem com parábolas nós entendemos. Imagina, né? Então, é essencial, livro dos Espíritos, não no culto, no lar, não no Evangelho, mas para a nossa vida diária e na hora do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais algumas outras coisas que daqui a pouco eu vou recomendar. Tá bom? Então, dito tudo isso, me perdoem pela longa explicação, realização do culto. Simplesmente, né, o passo a passo para que você possa dar o primeiro passo e implementar essa prática maravilhosa na sua casa. Primeiro ponto, e o primeiro grande problema da maioria das pessoas. Nós precisamos escolher um dia e um horário fixos. É importante estabelecer uma rotina para a prática do culto, a fim de facilitar a participação de todos os membros da família. Então, tem que ser o momento mais adequado para que a maior parte das pessoas possam estar presentes. É difícil, mas quem falou que ia ser fácil, né? Então, nós precisamos desse dia e horário fixos. E tem mais explicações, tá, gente? Pense que o plano espiritual está agindo em conjunto. O plano espiritual vai visitar a sua casa, um grupo espiritual está designado no plano espiritual para ir até a sua casa, fazer a limpeza, a higienização e a harmonização e a fluidificação da água. Se você, por mais especial que seja, acha que qualquer dia, qualquer hora que você quiser fazer o culto, um grupo vai estar à sua disposição, né? Não vai. Não vai. Infelizmente não vai. Porque os grupos agem de uma forma coordenada. E tem milhões de outras casas fazendo culto naquela hora e naquele dia. Então, eles não podem. Ah, hoje eu vou cancelar a da Carol, porque eu tenho que ir lá na casa do José. Né? A Carol está bem regular ali, o ambiente dela já está bem equilibrado. Não, hoje ela não precisa, eu vou lá na casa do outro. Né? Então não é assim que funciona e é por isso a importância de um dia e horas fixos.
Eu, por exemplo, faço segundas-feiras, 7h15 da noite. Então, o meu dia, o meu fim de semana, o resto da minha semana, das minhas filhas, da minha esposa, já está internalizado para nós aqui esse cronograma. 7h15 da noite, nas segundas-feiras, nós não fazemos mais nada, a não ser que seja uma situação muito urgente ou muito crítica, né? Então, esse é um ponto muito importante, tá? Ah, mas eu comecei e aí na semana seguinte não deu. Aí eu parei. Aí você acha outro dia. Aí você tenta mais um dia. Aí você ajusta. Olha, hoje não deu, achei que ia dar, mas não funcionou. E aí, num determinado momento, vai funcionar. Até porque, no plano espiritual, nós temos irmãos que estão doidos para você não achar um dia e um horário fixo. Tem que lembrar disso. Então essa persistência, essa insistência, ela é importante, porque vai mostrar para esses irmãos que aqui não adianta insistir. Vamos fazer o culto no lar. Em algum momento vamos achar a hora e o lugar e o dia. Tá achando ruim? Senta aqui com a gente. Exatamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Resolvido este pequeno contratempo, dia e horas fixos, né? Você vai preparar o ambiente. Organize um espaço tranquilo e limpo para a realização do culto. Limpo não só limpo de limpeza, tá, gente? Mas sem muitas coisas, sem muitos penduricalhos ali que sobrecarreguem o ambiente. Exatamente. Um espaço tranquilo e limpo para a realização do culto, com o jarro ou garrafa d'água a ser fluidificada. E, se possível, eu, Rafael, gosto de um vaso de flores na mesa. Acho que os espíritos gostam também, tá? Fica mais bonitinho, mais coloridinho e tal. Pode-se ainda colocar uma música para suavizar o ambiente momentos antes. Então, 15 minutos antes das 7h15 ali, eu ponho uma música evangélica, não tem problema. Ah, eu gosto de música espírita, não tem problema. Ah, eu gosto de música católica, não tem problema. Só não pode ser rock and roll, que eu gosto também, mas não antes do culto, né? Então, tudo dentro do seu, né, da sua normalidade. Tá? Aquilo ali já vai trazendo um equilíbrio para o ambiente e os espíritos gostam, né? Nunca me disseram, mas eu acho que gostam, tá? Então, preparação do ambiente. Nada demais, certo? Nada fora de outro mundo, ok? Preparado o ambiente, nós vamos iniciar o culto. É iniciado com uma prece. Faça uma oração simples e sincera, do fundo do seu coração, pedindo a proteção e a orientação dos espíritos de luz, né? Então, assim, eu entendo, já falei outras vezes aqui, que muitas pessoas têm dificuldade de orar. Algumas acham até que não sabem orar, porque entenderam a vida inteira que orar é repetir o Pai Nosso. Não adianta você proferir as palavras do Pai Nosso sem sentir o Pai Nosso. Não adianta só repetir uma oração sem sentir a oração. Então, quando você sente algo e transforma em oração falando com Deus, é a melhor oração possível que você pode trazer, né? Ah, hoje eu estou triste demais, não quero nem falar. Ore, peça a Deus para aliviar sua tristeza, né? Então, é uma prática antes do culto no lar que todos precisamos desenvolver o hábito e a capacidade de orar. E saber que por 1 ou 2 ou 5 minutos, a oração no final vai atingir o seu objetivo, que é religare com Deus. Daí vem o termo religião. E no livro, né, Evangelho em Casa, a sugestão de uma prece inicial para o culto no lar, que diz: Senhor Jesus, quando Deus não é colocado por centro de nossa vida, perdemos o rumo,
quais viajores que se distanciam da luz, caindo nas trevas. E és entre nós, Senhor, a imagem mais fiel do Pai que nos criou, para nos reunires a Ele. Concede-nos, assim, a força de percorrê-lo. Inspira-nos a compreensão de tua palavra, porquanto sabemos que o reino de Deus, como felicidade eterna, há de começar em nós mesmos. Guia-nos, Mestre, e ajuda-nos a entender-te à vontade. Assim seja. Só essa última frase já funciona como oração. Guia-nos, Mestre, e ajuda-nos a entender-te à vontade. Assim seja. Tudo bem? Então, nós vamos fazer, inicialmente, depois da prece, a leitura do Evangelho. Escolha um trecho do Evangelho de acordo com o interesse da família e faça a leitura em voz alta. Ou inicie o Evangelho segundo o Espiritismo e siga cada página do início ao fim. Recomendação: faça aleatoriamente no começo, tá? Porque quando você abre o Evangelho aleatoriamente, provavelmente os espíritos vão te mostrar ou te levar para uma página que você esteja precisando ouvir naquele momento, tá? E depois que o hábito já estiver estabelecido, começa o Evangelho do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim, 300 vezes. Não tem problema, você vai chegar lá, tá? Aí, vale lembrar que uma das razões de eu recomendar aleatório é que quem já leu o início do Evangelho vai se lembrar que é pesado, é denso, fala da história, fala de filosofia, fala dos filósofos, fala dos impérios, dos santos, dos padres e etc. Então, para quem está começando, né, pode se tornar uma leitura maçante. Para quem está ouvindo, ainda mais. Pode tornar uma leitura difícil para entender, né? Então, se tiver criança na mesa e tal, é mais difícil. Então, abre uma página aleatória e vai lendo até que você crie o hábito e decida começar do início até o fim. Feita a leitura, faça a leitura em voz alta. Ah, mas eu estou fazendo o Evangelho sozinho. Ótimo, não tem problema. Inclusive, esse é um ponto, tá? Ah, ninguém na minha casa quer me acompanhar. Faça sozinho. Ache o dia, a hora, prepare a mesa, senta e fica ali 30, 40 minutos lendo e falando sozinho, alto, igual um maluco. Tá? Quem te vê de fora tem que achar que você é louco. Mas você está lendo e comentando para os espíritos que estão ali te seguindo, te acompanhando e precisando ouvir aqueles ensinamentos. Tá? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, lá em ano 2000, né, eu tinha que estudar, trabalhar. Né? Aí eu só tinha, assim, de 5h30 da manhã às 6h30. Eu acordava com aquela cara amarrotada, jogava água no rosto, sentava sozinho, todo mundo dormindo, né? E ficava igual um maluco lá. Mas Jesus falou isso. Com o tempo, o resto da minha casa ali, minha mãe, minha irmã, começaram, amanhã posso fazer com você? Pode, senta, vamos lá, né? Vai e vem e desiste várias vezes até vir e ficar, né? Mas vem e fica, tá? Então a leitura em voz alta, muito importante, tá bom? Compartilhe reflexões e o aprendizado sobre o trecho que foi lido, buscando aplicar os ensinamentos de Jesus na vida cotidiana. Então, é como você ler e trazer aquele ensinamento para situações que fazem parte da sua vida, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, né? Veja bem, aconteceu aquela vez isso, se lembram? Olha, a gente fez isso, tá certo, tá errado, o que Jesus faria, o que Jesus ensinou, né? Lembre-se, há espíritos ouvindo suas explicações e comentários. E lembre-se, não adianta você ler, explicar e falar bonitinho e sair em casa e fazer o contrário. Sair de casa e fazer o contrário, porque o espírito está vendo e vai falar assim,
bonito, fala de um jeito e faz de outro, né? Que é normal para a maioria de nós, para todos nós, até a gente entender que a gente precisa realmente mudar os hábitos, tá? Não tem problema. Não vale é falar, não vou fazer o evangelho no lar porque eu não vou mudar. Eu nasci assim, cresci assim e serei sempre assim, né? Síndrome de Gabriel. E aí você faz uma prece de encerramento. Acabou o culto no lar. Tá bom, pronto. Olha isso. Faça uma oração de agradecimento e de pedido de bênçãos para a família e para o mundo, para os líderes das nações, para os países que estão em dificuldade, que estão em guerra, para os países onde há escravidão humana, para que os líderes sejam tocados e mudem a sua concepção, o seu entendimento, né? Então, é basicamente uma prática de 4 passos. Dia e horário fixo, prepara o ambiente, façam a leitura e uma discussão e façam um encerramento. Acabou. Não precisa levar mais que 30, 40 minutos. Pode levar 1 hora, 2, se você quiser, não tem problema. Mas nós estamos tentando aqui colocar de uma forma que não deixe de ser feito, por qualquer razão, principalmente com a justificativa de que não se tem tempo. Tá certo? Então, encerramos o culto, mas ainda não a palestra, tá? Benefícios. Agora vamos lá, a parte que interessa. Essa parte é para estimular você a querer fazer, tá? Fortalecimento dos laços familiares. Sem problema. Não tem problema nenhum. Fortalecimento dos laços familiares. Através da leitura e do estudo do Evangelho, os membros da família se aproximam e desenvolvem valores como amor, compreensão e perdão. Tem jeito de ser diferente disso? Não tem. Você está lendo passagens, ensinamentos de Jesus. O resultado só pode ser esse do ponto de vista do núcleo familiar. Cultivação da paz interior. A prática do evangelho no lar promove um ambiente de paz e serenidade no lar, ajudando a lidar com os desafios da vida cotidiana. Tem jeito de ser diferente disso? Você chama para dentro da sua casa Jesus Cristo. Você traz para dentro da sua casa espíritos benfeitores que estão ali com a melhor das intenções para limpar a sua casa, para tirar tudo quanto é porcaria que a gente acumula durante a semana e no final ainda deixar um vidro de água fluidificada, que você pode ir bebendo um pouquinho a cada dia para se revitalizar e revigorar do que for necessário, né? Elevação espiritual. O estudo dos ensinamentos de Jesus Cristo e a prece em conjunto contribuem para o crescimento espiritual da família. Você quer ver uma coisa que é comum no início, né? Você está empolgado e quer, vamos fazer o evangelho. Aí você faz a oração inicial, a leitura, o encerramento, ninguém fala nada, mas está tudo bem, não tem problema. E se você perguntar, quem quer fazer a prece hoje? Ninguém levanta a mão, porque ninguém quer fazer prece. Todo mundo tem vergonha de fazer prece. E eu posso provar no final que se eu quiser aqui pedir para levantar a mão quem vai fazer a prece, quero ver quantos vão levantar a mão, tá? Então, com o passar do tempo, se torna um movimento natural. Hoje, as minhas filhas fazem a prece, fazem o agradecimento. A minha esposa é a timidez em pessoa. E ela arrisca fazer a prece lá e arranha e fala, mas fala e faz a prece, né? Então, de novo, é a boa prática para o bom hábito, tá? Abertura para a espiritualidade. O culto cristão no lar pode ser um portal para o desenvolvimento da mediunidade e da percepção espiritual. Então, às vezes, tem membros da sua família ou até você mesmo que vão começar a perceber o plano espiritual de uma forma diferente, né? Você vai começar a sentir determinadas coisas, pode ser um sinal
para vir para a casa espírita, estudar e trabalhar a mediunidade, tá? Melhor assim do que de uma forma aleatória, a revelia, numa situação complicada, na discussão com alguém, não é verdade? Serve de consolo e auxílio em momentos difíceis. Tem como ser diferente? Você está com um dia difícil, você faz uma oração com a sua família, com as pessoas mais importantes da sua vida e agradece. Ainda toma um gole de água fluidificada. Vai melhorar sua vida, tá? E finalmente, né, no fim, observem a água antes e a água depois. Estão vendo a diferença? Não é? Então, quem está vendo a diferença ali, ó, quem está vendo a água toda brilhante, cheia de luzes e cores ali, no outro, no depois, né? Já aproveita e conversa com a Marisa no final, que é evidente, tá? Mas a boa parte é: entra água, sai água fluidificada. Olha que maravilha, né? Você vai tomar um gole da água, vai dar um gole de água para todo mundo. No dia seguinte, antes de sair para trabalhar, toma um gole d'água. Chegou do dia cansado, toma um gole d'água. E essa água vai permanecer a semana inteira na sua casa, até o próximo dia e horário fixo, onde a espiritualidade vai vir para refluidificá-la. Tá certo? Então vamos lá. A água fluidificada é um benefício inexplicável, né? Sem tamanho. Para fecharmos, agora vem os imprevistos e as barreiras, né? Tem vizinho que liga o som na hora, com o rock and roll que você não podia ouvir antes, ele coloca para você, entendeu? Aparece visita de todo lado, aquela visita mais inesperada, ela vai naquele dia e naquela hora te visitar. Abre a porta, dá um bom dia, uma boa noite, acolhe e convida para sentar na mesa. Olha, a gente já vai conversar. Primeiro eu preciso terminar uma coisa aqui. O telefone toca, mensagem chega, o WhatsApp agora, né? A campainha, né, toca, nem que seja aquele menino que toca e sai correndo, tá? Tudo acontece na hora do culto no lar, para que você não vá adiante e finalize o seu propósito. E acreditem, vai acontecer. Vocês vão lembrar de mim quando começar lá, né? Tudo acontece para te desestimular. Então, nós temos que persistir e insistir no nosso objetivo, tá? E emergências, principalmente, né? Emergências que você não tem a menor condição de resolver, mas que às vezes nós usamos como justificativa para não fazer determinadas coisas. Inclusive, se for uma emergência médica, né? Ah, a mamãe foi para o hospital, está com uma dor na barriga. Você já aproveita no culto, já pede por ela, já pede para que os benefícios se estendam ao tratamento e à cura dela. Tá bom? E as sugestões que eu deixo, já falei, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante, ele é a base, a fundamentação do culto, né? Eu gosto muitas vezes de trazer a Bíblia também, porque dependendo da passagem que eu leio ou da explicação dos espíritos que citam uma outra passagem, eu vou lá naquela passagem e leio a passagem para entender o contexto, o que estava acontecendo ali naquele momento em que Jesus falou X ou Y, né? E depois da leitura do Evangelho, eu recomendo sempre mais uma leitura auxiliar, uma leitura adicional, que cai muito bem com a coleção Fonte Viva do Chico e do Emmanuel, qualquer um desses, né? Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz. Esse livrinho, Sempre Melhor, né? Eu tenho ele, eu faço uma leitura dele também, são mensagens tiradas de obras espíritas, tá? E é uma hora que as minhas filhas também praticam leitura em português, porque cada uma quer ler uma parte, então todo mundo se beneficia também em outros aspectos. E para fechar, né, desculpas comuns daquele que não faz o culto no lar de jeito nenhum.
Não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Esse já elimina da lista, tá? Que eu já falei que são 168 horas por semana. Não tem ninguém para fazer comigo. Ó que dó, ó que pena. Faça sozinho, leia em voz alta como um louco. Nunca consigo data e horários fixos. Vai ser difícil, mas vai ser encontrado num determinado momento. Não sei fazer o culto, não sei rezar. Agora já sabe, acabei de mostrar aqui 4 passos simples. Tem preguiça, aí essa você já tem preguiça, aí eu nem converso, né. Tem preguiça de fazer o culto, deve ter preguiça de todas as outras coisas na vida, né. Tenho medo de espírito, esse é bom, esse é bom. Tenho medo de espírito, né. Esse dá até para compreender, mas é só lembrar que está tudo controlado e organizado pelo plano espiritual. Dificilmente, só se for muito necessário, vai aparecer um espírito dentro da sua casa na hora do culto no lar, tá? Meu marido ou minha esposa não gostam que eu mexa com essa coisa de espiritismo, né? Também é normal. Não tem problema. Faça você e contamine o seu marido e a sua esposa com o bom resultado do culto, que uma hora ele vai ou ela vai se juntar a você, tá? E alguns cuidados importantes. Não é reunião mediúnica, tá? Culto no lar não é reunião mediúnica. Não é lugar para você se reunir por curiosidade para invocar espírito. Pelo amor de Deus. Cuidado com o que você deseja, tá? Que às vezes você pode conseguir. Observe bem e sinta o ambiente. É um momento em que as nossas sensações ficam à flor da pele. Você vai se sentir bem, você vai sentir, às vezes, odores, bons odores, tá? Você vai perceber a presença de amigos espirituais na sua casa. Você vai perceber que as pessoas se transformam, se acalmam ali, as crianças se acalmam, né? Os participantes, importante, devem se sentir todos bem durante o culto. Se tiver alguém se sentindo mal, faz a oração, interrompe e procura a casa espírita, porque pode ser indícios de mais coisas relacionadas ali, tá? Qualquer observação anormal ou manifestação ostensiva pode indicar a presença de médiuns no grupo, sinalizando a necessidade do estudo e controle das faculdades mediúnicas, preferencialmente dentro de um centro espírita e devidamente orientados, tá? Então, para finalizar, eu gosto sempre de trazer essa imagem e lembrar que o chamado é diário, os braços dele estão abertos o tempo inteiro, nos aguardando. Ouvir o chamado, abrir a porta e convidar para entrar, né? Entra Jesus e permaneça neste lar conosco. É um convite que ele vai adorar atender, tá? E assim, então, eu finalizo com, né, um ensinamento, o maior ensinamento dele, que nos lembrando, né, de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Muito obrigado.